Nascemos do desconhecido. Vivemos no desconhecido. E para o desconhecido retornamos. A morte, uma realidade crua, intrinsecamente ligada à trama da existência. Ela nos observa do abismo do tempo. Uma companheira silenciosa em nossa jornada pela vida, sempre presente, sempre à espreita. Construímos nossos impérios, perseguimos prazeres fugazes, mas sua sombra sempre persiste, um lembrete constante da nossa impermanência. Mas o que existe além desse véu final? O que nos espera do outro lado? Culturas ao redor do mundo, ao longo da história, lutaram com esse enigma, tecendo tapeçarias intrincadas de mitos, rituais e crenças. Alguns imaginam paraísos felizes ou infernos abrasadores, enquanto outros falam de almas renascidas em novas formas, sua essência entrelaçada no próprio tecido da existência. A vida após a morte, um espelho que reflete nossos medos e aspirações mais profundas, pintada em traços sedutores e aterradores. E assim, continuamos a buscar respostas, a explorar o desconhecido, na esperança de encontrar algum sentido, alguma verdade. A vida após a morte, um espelho que reflete nossos medos e aspirações mais profundas, pintada em traços sedutores e aterradores. No coração do Antigo Egito, a morte não era um fim, mas uma transição, uma jornada perigosa pelo submundo para alcançar o campo de juncos, um lugar de paz e prosperidade eterna. A alma, pesada contra a pena da verdade, enfrentava o julgamento por seus atos no reino mortal. Se o coração fosse mais leve que a pena, a alma poderia entrar no paraíso. Caso contrário, seria devorada por Amit. Do outro lado do mundo, os gregos sussurravam sobre Hades, um reino sombrio governado pelo deus do submundo, onde as almas vagavam em um crepúsculo perpétuo. O barqueiro Caronte transportava as almas pelo rio Estige, exigindo uma moeda como pagamento. Seus mitos falavam do Eliseu, um paraíso reservado para heróis e virtuosos, um contraste gritante com o tormento que aguardava os ímpios no Tártaro, um abismo de sofrimento eterno. As filosofias orientais, impregnadas da natureza cíclica da existência, abraçaram a reencarnação, vendo a vida e a morte como partes de um ciclo interminável. O hinduísmo e o budismo, com suas intrincadas leis kármicas, pintaram um quadro de almas renascendo em novas vidas, suas ações em existências anteriores moldando seus destinos. Cada vida era uma oportunidade para aprender e evoluir espiritualmente. A morte, nesse contexto, tornou-se uma porta para novos começos, uma chance para a evolução espiritual e libertação do ciclo do sofrimento. A busca pela iluminação e a libertação final do Sansara eram os objetivos supremos. Os rituais em torno da morte são tão diversos quanto as culturas que os originaram. Cada cultura, com sua história e crenças, molda suas próprias tradições únicas para honrar os que partiram. No México, o Dia dos Mortos transforma os cemitérios em vibrantes celebrações da vida e da lembrança. É um momento em que as famílias se reúnem para celebrar e honrar seus ancestrais. Altares adornados com flores de cempasúchil, caveiras de açúcar e as comidas favoritas de entes queridos falecidos, confundem a linha entre os vivos e os mortos. Esses altares são cuidadosamente montados para guiar os espíritos de volta ao mundo dos vivos. Uma reunião alegre, um momento para compartilhar histórias e risos com aqueles que já partiram. A música, a dança e as ofrendas criam uma atmosfera de celebração e memória. No Tibete, os funerais celestes oferecem uma abordagem totalmente diferente. Aqui, a morte é vista como uma transição natural e espiritual. Os corpos, expostos aos elementos e abutres, simbolizam a impermanência da forma física e o retorno da alma aos elementos. Este ritual profundo reflete a crença na continuidade da vida e na interconexão com o universo. Uma beleza austera, uma lembrança de nossa interconexão com a natureza, mesmo na morte. A paisagem serena do Tibete serve como um cenário poderoso para este rito sagrado. Cada ritual, uma expressão única de luto, reverência e o desejo humano de encontrar significado diante da mortalidade. Em cada canto do mundo, esses rituais nos lembram da universalidade da morte e da diversidade de nossas respostas a ela. O que nos espera do outro lado?
É a reunião feliz prometida por algumas religiões, o esquecimento eterno temido por outros, ou algo totalmente além da compreensão humana? O barqueiro do rio Estige, uma figura recorrente na mitologia, permanece como uma sentinela silenciosa no limiar entre os mundos. Sua presença enigmática, um lembrete de que as respostas para as últimas perguntas da vida podem estar além do véu da morte. Talvez a vida após a morte, se existe, não seja um destino fixo, mas um reflexo da nossa própria consciência. Uma paisagem moldada por nossas crenças, experiências e a marca indelével que deixamos no mundo. Um reino moldado por nosso karma, nossos atos e os ecos de nossas vidas ressoando pela eternidade. Seção 5 Ecos da Reencarnação. O conceito de reencarnação, com sua visão cíclica da vida, morte e renascimento, oferece uma perspectiva diferente sobre a vida após a morte. Fala de almas renascidas em novas formas, carregando o peso de experiências passadas e o potencial para o crescimento espiritual. Cada vida, um novo capítulo em uma vasta narrativa em desenvolvimento, uma chance de aprender, evoluir e se libertar da roda kármica. Esse sistema de crenças, prevalente nas filosofias orientais, desafia nossa compreensão linear do tempo e da existência. Sugere que a morte, em vez de ser um fim, é um ponto de transição, uma porta para novos começos e a continuação de uma jornada que transcende as limitações de uma única vida. Seção 6. O vazio e suas constelações. Alguns acreditam que a morte marca a cessação completa da consciência, um retorno ao vazio de onde viemos. Sem céu, sem inferno, sem reencarnação, apenas uma extensão infinita de nada. Embora essa perspectiva possa parecer sombria para alguns, também pode ser interpretada como uma libertação do ciclo do sofrimento, uma fusão com o vasto oceano cósmico da existência. Mesmo dentro desse vazio, pode haver uma beleza estranha, uma sensação de paz em retornar à sopa primordial de energia e matéria que deu origem ao universo. Um estado de puro potencial, livre das limitações da forma física e das restrições do tempo. Muitas culturas acreditam que os espíritos dos mortos permanecem presentes no mundo, cuidando de seus entes queridos e influenciando o curso dos eventos. A veneração aos ancestrais, uma prática encontrada de várias formas em todo o mundo, reflete essa crença. Desde deixar oferendas em altares ancestrais, até invocar os espíritos para orientação e proteção, essas práticas falam de uma necessidade humana profunda de conexão e continuidade após a morte. O véu entre os vivos e os mortos, nessas tradições, torna-se permeável, permitindo a comunicação e interação entre os dois reinos. Os ancestrais, reverenciados e lembrados, tornam-se guardiões, guias e uma fonte de sabedoria transmitida através de gerações. À medida que a tecnologia avança em um ritmo sem precedentes, alguns vislumbram um futuro onde a consciência pode ser carregada e preservada em formato digital. Esse conceito, frequentemente explorado na ficção científica, levanta questões filosóficas profundas sobre a natureza da identidade, consciência e a própria definição de vida e morte. Uma cópia digital de nossas memórias e personalidade realmente representaria nossa essência? Ou seria um mero simulacro, uma pálida imitação do original? As implicações éticas e existenciais de tal tecnologia são vastas e complexas, desafiando nossa compreensão da mortalidade e os limites da existência. Por fim, a vida após a morte permanece um capítulo não escrito na história de nossas vidas. É um mistério que cada um de nós deve enfrentar individualmente, uma jornada para o desconhecido. Embora possamos explorar diferentes crenças, ponderar conceitos filosóficos e encontrar consolo em rituais e tradições, a verdadeira natureza do que está além permanece indefinível. Talvez a lição mais importante que possamos tirar ao contemplar a morte seja vivermos nossas vidas plenamente, abraçar o momento presente e deixar uma marca positiva no mundo. Pois é em nossas ações, nossos relacionamentos e as memórias que criamos que realmente alcançamos uma forma de imortalidade. A morte, em sua universalidade, nos une a todos.
É uma experiência humana compartilhada que transcende fronteiras culturais, crenças religiosas e perspectivas filosóficas. Embora nossas interpretações sobre ela possam diferir, a verdade fundamental de nossa mortalidade nos une de uma maneira profunda. Ao abordar esse mistério com corações e mentes abertos, ouvindo as histórias e crenças dos outros, podemos obter uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Pois, ao explorar a tapeçaria diversificada de crenças sobre a vida após a morte, finalmente confrontamos as questões mais fundamentais sobre o significado da vida e nosso lugar no grande esquema da existência.